é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. No, 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 no. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Cristo, irmãos, que Deus possa estar abençoando os irmãos, a graça dele se multiplique sobre a vida dos irmãos. Estou com muita saudade dos irmãos, espero que a gente se reúna o mais breve possível na casa do Senhor para adorar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Em meio a essa situação aí de pandemia, de crise, mas o Senhor é conosco. Nós vamos avançar e vamos ficar cada vez mais forte, na verdade, né? E é no deserto que a gente se fortalece. E que Deus abençoe a nossa vida poderosamente. Amém? Eu vou trazer aqui uma meditação para os irmãos. O pastor me pediu para que eu trouxesse uma meditação. Espero que essa meditação, essa palavra possa edificar a vida dos irmãos, assim como edificou a minha. Será uma mensagem breve, é uma meditação,
mas eu creio que vai falar ao coração dos irmãos, da igreja de Deus, do povo de Deus, e aqueles que necessitam de uma palavra vinda do Senhor. A palavra que liberta, a palavra que cura, que restaura, que fortalece, que renova, que dá vida. Amém? Eu quero dividir com os irmãos o texto do livro do profeta Abacuque. Quero ler apenas 3 versículos do capítulo 3, os últimos versículos. O capítulo 3, versículo 17, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que Deus fale aos nossos corações. Vamos orar. Amado Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de poder falar da tua palavra. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Me usa, que eu seja um instrumento em tuas mãos para falar da tua palavra, Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu lendo esse livro de Abacuque, me fez pensar. Hoje nós estamos vivendo um momento de perguntas, de questionamento. Por que tanta coisa está acontecendo? Por que essas coisas estão acontecendo? Mas aqueles que estão ligados no Senhor sabem, têm a sensibilidade, o discernimento de espírito. Tudo isso é propósito de Deus, é um plano de Deus. Talvez estamos especulando, a igreja está distante daquilo que Deus quer. Se formos olharmos com os olhos espirituais, a igreja realmente está longe daquilo que é para ser. A igreja, ela não está, na verdade, cumprindo cabalmente aquilo que Deus a ordenou. Não estou generalizando, mas uma boa parte. E a perversidade do homem cada vez mais aumentando, as pessoas mais se distanciando de Deus, se afastando do Senhor. Mas isso é profético. Está escrito que nos finais do tempo o amor de quase todos iria se esfriar. Então estamos vivendo esse momento de esfriamento até dentro da igreja. Mas aqueles que confiam no Senhor não perdem a alegria da salvação. Em meio à crise, guerra e confusões, crises, seja financeira, seja o que for, ele tem a paz, porque confia no Deus vivo, o mesmo Deus que libertou todo o povo de Israel do Egito, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez o Rio Jordão parar, esse mesmo Deus, ele continua operando, ele está no controle das nossas vidas. Então esse profeta, é interessante que a gente não encontra em qualquer outro lugar da Bíblia o nome do profeta. Ele não é citado nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, somente no Antigo Testamento, no Novo, no seu livro, que tem intitulado teu próprio nome, Abacuque.
Mas segundo alguns estudiosos aí, há uma questão que não é para a gente entrar agora em detalhe, se Abacuque leva o nome, né, de seu livro, era realmente Abacuque, ele foi um profeta, ou se é apenas um título para o livro, por algumas questões aí históricas, etc., mas não vou entrar nesses detalhes, mas a gente pode questionar ou fazer uma pergunta, né? Quem foi Abacuque? Na Bíblia a gente não encontra detalhes sobre Abacuque, somente esse livro de Abacuque. Como é que era a vida desse profeta? Mas se olharmos detalhadamente o texto, nós perceberemos que ele foi um grande servo do Senhor. Muitos estudiosos aí dizem que ele era apenas um título para o livro, mas é apenas especulação, não há certeza de nada disso. Mas se formos olhar para o texto, nós veremos que ele foi, sim, um profeta. Então, não existe nada, não existe dados, na verdade, não existe dados históricos ou qualquer outra informação na Bíblia acerca de quem foi Abacuque. Então a gente fica questionando, mas Abacuque, ele viveu num período de grande crise. Em meio à idolatria, ele se preocupava com a desobediência do povo. Ele, em relação aos mandamentos do Senhor, nós percebemos no texto que esses traços da personalidade e do caráter de Abacuque, nos diálogos com Deus. Se você vê, a gente vê o diálogo dele com Deus, através de seus questionamentos, as súplicas. Então, mas não existe qualquer referência à vida pessoal do profeta. Não sabemos nada sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre sua vida social, posição social. Então, apesar disso, através de seu livro, nós podemos conhecer um verdadeiro profeta do Senhor. Alguém que não se contaminava com as práticas pecaminosas da sua época. Alguém que tinha um profundo zelo pela honra e pela glória de Deus. E a gente medita hoje, o que está acontecendo? Por que isso tudo? Para os que creem, a palavra se cumprindo. As pessoas estão cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais na idolatria e outras coisas mais. Mas o profeta, ele era alguém que tinha um profundo zelo pela casa do Senhor, um profundo zelo, na verdade, pela honra e pela glória do Senhor. Ele era alguém que zelava pela honra do Senhor, pela glória do Senhor. Hoje pessoas zombam, cada vez mais pessoas, a gente vê aí nessas televisões, alguns programas, que pessoas zombam de Deus. A gente vê o carnaval aí, zombaram, escarneceram. O juízo de Deus vem. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, mas também é fogo consumidor. E a gente levanta uma questão. O profeta Abacuque, ele viveu nesse período de crise. Uma crise, sobretudo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade. Aí a gente questiona, será que a igreja não está perdendo a sua identidade hoje?
pessoas estão buscando algo para satisfazer a sua vontade. Então, toda essa situação fez com que Abacuque questionasse ao Senhor em relação a uma aparente indiferença de Deus para com a terrível realidade da sua época. Pô, será que Deus está sendo indiferente com a realidade do que está acontecendo? Será que Deus hoje está sendo indiferente? Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para tudo isso. Tudo isso é propósito de Deus. E o questionamento do profeta não era um motivo de incredulidade. Ele não estava sendo motivado a questionar Deus por uma incredulidade dele. Não era isso. Ao contrário, ele sabia da soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre tudo o que estava acontecendo. Então o profeta, ele questiona Deus, mas na verdade ele conhecia o Deus que ele servia. Então, na história do profeta Abacuque, nós podemos aprender uma coisa. Como ele mudou o sentimento de profunda aflição em esperança. Como, irmãos, ele mudou? Se você for estudar lá o livro de Abacuque, você vai ver a sentença de Deus, capítulo 1, a sentença revelada ao profeta. Ele já começa falando da soberania de Deus e falando, ainda no capítulo 1, falando dos males. Aqui no capítulo 1 ele vem falando que Judá seria castigado, a partir do versículo 1. Depois o profeta intercede, há uma intercessão do profeta, mas no sentido de questionar a Deus, porque tudo isso Deus estava permitindo acontecer, a maldade daquele povo. Depois, no capítulo 2, ele já recebe uma resposta de Deus, mas ele fica atento. Ele fica atento. Então, no versículo, até ler aqui para os irmãos, no versículo 1 do capítulo 2 diz: Por-me-ei, profeta falando, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, a intercessão dele, na verdade, foi uma queixa. Ele questionou a Deus. Então, e no versículo 2 ele diz: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre a tábua para que possa ler até quem passa correndo. Aí ele vem falando aqui do que Deus falou com ele. Depois do versículo 6 em diante, vai falando dos ais de Deus, né? Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Versículo 9 ele já fala: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Versículo 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daquele que dá a beber, e vai falando. Interessante que no versículo 19 ele já fala aqui da idolatria.
Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Então, naquela época, ele já vivia esses momentos difíceis da idolatria, mas ele tinha uma preocupação profunda com a honra e a glória de Deus. Então, o que nós podemos aprender com esse profeta Abacuque? Em qualquer situação, devemos orar. A oração, ele mudou a situação, aquela profunda aflição em esperança com oração. Ele orou o Senhor, tanto que ele no versículo 17 do capítulo 3, que nós lemos, do capítulo 3, todo o capítulo 3 na verdade é uma oração de Abacuque. Ele vem glorificando o nome de Deus, ele tem um domínio sobre todas as coisas, e no versículo 17 em diante é que ele demonstra o seu caráter, ele demonstra a confiança dele em Deus. Apesar de tudo, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. No Deus, exulto no Deus da minha salvação. Independente de qualquer situação, irmão, que possamos nos alegrar no Senhor, confiar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Tudo isso vai passar. Em nome de Jesus, estaremos juntos breve adorando ao Senhor. Então, a mensagem que eu deixo para os irmãos hoje: confie no Senhor, continue em oração, avançando. O grande dia chegará. Chegará o dia em que toda a igreja se reunirá para adorar o Deus Altíssimo. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.